Graças a Deus, é um tempo de colheita, é um tempo de vitória, é o povo voltando aos seus trabalhos, é o povo sendo alimentado pela palavra de Deus ali, produzindo, gerenciando, administrando com as crianças, no sítio, na chácara, na fazenda, os agricultores, os trabalhadores, você agrônomo, você que está no sítio, na chácara, alimentando os animais, você que nos prestigia todas as manhãs, sabe de uma coisa: Deus te vê. Deus te sonda, Deus te conhece e você está sendo visitado por Deus. Os céus estão abertos, Pastor Edson. Aleluia. Os céus estão abertos sobre os nossos ouvintes, de longe e de perto. Você que dá crédito à palavra de Deus, você que dá crédito à palavra profética, você que está aí lá no sertão, lá no sítio, lá nas suas viagens, quando você eleva os seus olhos para os céus e tem aquele momento com Deus e abre o seu coração, saiba de uma coisa: Ele te vê, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe o que você está vivendo, o que você está passando no oculto e no seu secreto, como a nossa ouvinte Zilda deu o seu depoimento. Ela estava tão cansada, tão inchada, com tanta retenção de líquidos, nem o seu pezinho cabia ali no seu sapato. Mas ela clamou, ela acreditou que aquele líquido seria eliminado, aquele peso que ela carregava, o próprio Jesus já levou. E ela se sente bem, ela se sente leve. Como a Elisângela disse, a Isabel e o Silvio lá do ladinho do rádio, acreditando não o que eles querem, mas aquilo que Deus quer fazer. Então, aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Ele existe e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Não é aquilo que eu quero, queridos, não é aquilo que eu preciso, é aquilo que Deus quer me dar. É aquilo que Ele acha que eu preciso receber. Eu faço os meus pedidos, mas Ele vira a minha folha de ponta cabeça e fala: não é esse que você pediu por último? Eu vou dar primeiro. Esse aqui que você pediu primeiro, vou deixar por último, não é hora. Então, aquele que se aproxima de Deus precisa crer, precisa acreditar que Ele existe e Ele responde do jeito que Ele quiser e a hora que Ele quer. E a hora é já, a hora é agora, a hora é hoje, quando eu dou crédito, quando eu entendo, quando eu recebo, quando eu falo: Senhor, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe, então o Senhor faça por mim. Senhor, eu não sei onde eu devo ir, mas o Senhor sabe onde eu devo colocar a planta dos meus pés. Então me guarda, me livra, me proteja, porque eu estou na sua total e completa dependência. Não somente isso, mas também glorificando a Deus no meio de tribulação, no meio da perseverança, no meio da experiência, e sabendo que tudo isso vai gerar você uma esperança. Romanos 5, verso 3 a 4. Não somente isso, mas também gloriando, se alegrando nas tribulações e sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, a experiência a esperança. Você quer ter experiência com Deus? Então você vai passar por algumas coisas. Aí você vai ter experiência e testemunho para contar. Mas quando a gente está passando, quando o deserto está quente, está difícil atravessar, é difícil. Mas depois é só vitória, é só glória, é só graça. Mas eu preciso passar dando glória a Deus. Eu preciso passar entendendo que é para o meu bem. Então nós não sabemos gerenciar as nossas perdas, mas Deus nos ensina. Ele nos levanta e diz: não temas. Eu estou com você dentro dessa fornalha. Eu estou com você dentro dessa tempestade no seu barco que parece que vai afundar, pastora. Parece que eu não vou suportar, parece que eu não vou aguentar, parece que eu estou sozinho, parece que todos me abandonaram. E parece que é o último dia da minha vida, eu quero morrer, não aguento mais e não adianta pedir para morrer. Eu tenho que pedir para Deus me sustentar, me fortalecer. Não adianta essa melancolia, esse espírito de inferioridade, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não vou conseguir. Isso não adianta, isso não alegra o coração de Deus. Não alegra o coração de Deus.
Porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo e não sou eu que faço, é Ele que faz e eu não tenho força, mas é Ele que me fortalece, eu não consigo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu corpo está cansado, mas aquele que está em mim é forte. As minhas pernas não querem ir, mas aquele que está dentro de mim é mais forte do que isso. E Ele te levanta para vencer. E Ele te dá mais um dia de fé, mais um dia de coragem, mais um dia de ânimo. Mas pastora, está tudo errado, está tudo de ponta cabeça, não interessa, não importa. Ele vai te dar certeza, esperança, perseverança. Começar é fácil, terminar é fácil também, mas eu quero ver perseverar. Perseverar é independente das tempestades, do clima, do tempo, da cidade, do país, do estado, do bairro, da rua e da casa que você mora. É perseverar sempre, sem nunca desfalecer. Passa ano e vira ano, pastor. Eu continuo com a minha família, eu não vou desistir, porque eu sei, eu acredito que Deus vai mudar esse coração endurecido, porque a palavra lava, a palavra limpa, a palavra consola. Então é no meio dessa angústia, é no meio dessa tribulação que você vai ter esperança, experiência e perseverança. Já pensou se nós desistíssemos de estarmos aqui esses 17 anos? Hoje eu não estou com vontade. Hoje eu não quero nem saber. Não, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então Ele usa pessoas, Ele usa vasos, Ele te empurra e você tem que ir, porque a bênção é grande e Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Ele usa quem Ele quiser e Ele usa você. E essa sexta-feira promete, essa sexta-feira, Deus vai te visitar, vai te surpreender e esse final de semana será glorioso, será tremendo, será poderoso. Aquela primeira pessoa que você vai encontrar esse final de semana, elas vão falar para você, tem algo diferente em você, os seus olhos estão brilhando, você está diferente, você foi curado, o que aconteceu? Você não é mais a mesma pessoa. E os milagres seguirão aqueles que creem. E você vai falar, eu estou perseverante no Senhor. Eu estou no caminho do meu Deus. Filipenses 2, a partir do 13 diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele que faz. É Ele que faz. O verso 14 diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha que interessante isso, né? Você já pensou que tristeza? Você fazer e no final da vida ter sido em vão? Vai ser triste, né? Então, busque fazer isso aqui, né? E Deus é que opera. Agindo Deus, quem impedirá? Ele que age no tempo dele, na hora dele. E Daniel, no livro de Daniel, é um texto assim interessante quando Daniel fala também sobre Deus, ele tem o poder de intervir nos tempos, nas estações, porque ele tem o controle de todas as coisas. É tremendo quando você entende isso. Você vive melhor. Você vive muito melhor quando você compreende. Isso é fé. Isso é fé. Andar com Deus é fé. Daniel capítulo 2, né? A partir do verso 20, Daniel teve ali uma experiência ali com Deus, né, tal, mas diz assim, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas.
Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eu acho lindo esse verso 21 aqui. Ele muda os tempos e as horas. Querido e querida, é isso que acontece. É você ter essa fé no Deus, o Deus Criador, o Deus que disse, haja luz, e houve luz. O Deus que criou Adão e Eva, o Deus que formou todas as coisas. Ele continua no controle. Então, a nossa parte é confiar, é crer, é caminhar com Deus. E a gente cresce, a gente desenvolve, mesmo diante de turbulências, mas Ele está cuidando dos detalhes. Ele está na frente, Ele está no nosso barco. Até tem uma canção que fala no barquinho, né? Jesus está no barco. Então, Ele está na nossa embarcação. Ele está cuidando de você. Sim. Se você nos ouve, já é um grande sinal. Se você está atento ao que nós estamos ministrando, já é um grande sinal que você está interessado no assunto, que você está interessado em receber uma palavra que te inspira, que te encoraja a querer viver, a querer celebrar a vida, celebrar onde você está nos ouvindo agora, aí no seu lar, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. O importante é que você está conectado com a fé, com o Criador. E a conclusão, pastor, eu quero deixar aqui, a gente não vai falar tudo, mas dentro dessa visão do caminhar com Deus, de depender de Deus, de fazer, quero dar aqui umas dicas. Primeira coisa, você que precisa resolver algo, você que sonha com algo, então o primeiro passo é você ter um objetivo. Você que gosta de anotar, anota aí. Ter um objetivo. Você tem um objetivo na vida? Ou você é daquelas pessoas que dizem assim, como é que você tá? Tô indo para onde? Não sei, tô levando a vida. Não, isso aí não é, isso aí é uma saída muito fraca, né? Tem que ter um objetivo. Você não vai chegar na rodoviária e comprar uma passagem para qualquer lugar sem um objetivo. Segunda coisa, tenha um plano. Você tem que ter um plano. Um plano de uma viagem, um plano de um negócio. Fazer um plano. Isso é a nossa parte. Porque quando a gente fala que Deus vai cuidar, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar um milagre, então essa é a parte boa, né? Mas tem a nossa parte. Porque tem gente que ela fala, Deus vai fazer, e tem coisa que Deus não está fazendo. E passa ano e vira ano e ela fala, mas Deus não fez. Porque não era para Deus fazer, era para você fazer. Porque tem gente que terceiriza tudo, quer que Deus faça tudo. Deus não vai fazer tudo. Ele te deu a vida já para você viver. Agora é com você. É as suas escolhas. Por exemplo, quando a gente vai aqui no Daniel, por exemplo, né? Daniel capítulo 1, o verso 8 diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Então Daniel tomou a decisão. Para aquele contexto da vida dele, ele falou, não, eu não vou fazer essas coisas, eu vou fazer outras. Então ele tomou, então é você. Porque senão a pessoa fica jogando tudo para Deus. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E de repente você está vendo o tempo passar e tem coisa que não está acontecendo, porque provavelmente você não está fazendo a sua parte. Então, primeiro, ter um objetivo da vida. Segundo, ter um plano e ter foco, estar focado no objetivo, no plano. Foco. Muito cuidado com as distrações da vida. Por que tem gente que está sempre nos seus altos e baixos? Faz parte, de certa forma. Nem todo dia que você está lá, mas não tem uma constância, não tem uma firmeza, porque não foca. Não foca. Não tem foco. Está desfocado. Então, você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo, um plano e um foco. Se você consegue isso, com a bênção de Deus, mas com a tua parte, também você fazendo a tua parte, com certeza você vai ser bem sucedido. Com certeza você vai ter êxito. E esse bem sucedido, esse êxito, não vem
da noite para o dia. Né? Às vezes vai um tempo. Às vezes você quer algo que demanda tempo, demanda talvez um estudo. Né? Por exemplo, quem sabe você estudou e parou. Talvez não terminou nem o ensino fundamental, talvez, enfim. E de repente você está vendo o tempo passar, e você ainda está numa idade que ainda é necessário isso. Estude, leia, invista nisso. Porque a pessoa que pode ler, mas não gosta de ler, ela não cresce, ela não desenvolve. Sim. Então é necessário isso. Sempre eu estou falando essas coisas aqui, da importância. Se uma pessoa dizer assim, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, não. Então, se ela não gosta de ler, como é que ela vai ler a Bíblia, então? Porque a Bíblia é um livro espiritual. Né? A palavra de Deus, ela é poderosa. Então, você ouve, já é ótimo. Mas se você pode ler, sabe ler, leia. 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 A minha querida mamãe, ela na época, os antigos, quase não tinha muito estudo. E a minha mãe também não tinha muito estudo. Mas ela lia, ela era de leitura, ela lia a Bíblia, ela lia as revistas de estudo bíblico, ela lia outras reportagens. Ela era uma pessoa que não tinha muito estudo, mas ela lia. Gostava de ler. Estava sempre lendo. Dava um livro para ela, estava lendo. Quer dizer, então é isso. A leitura. E você pode fazer isso. Você sabe ler. Se a pessoa não sabe, é outra coisa. Mas quem sabe, então, é isso. É necessário. Outras pessoas estão vendo que as coisas mudaram, então às vezes você tem que adaptar algumas coisas, você tem que reinventar. Né? Às vezes o que você utilizava há 10 anos atrás não serve mais agora. Está ultrapassado, não vai para frente. Entendeu? Então são essas coisas. O que tem a ver com isso? Que Deus faz os milagres, Deus realiza milagres. E essa é a parte de Deus, o milagre. Milagre eu não sei fazer, nem você. Se a gente soubesse fazer milagre, então não é de Deus. O milagre não tem quase explicação, você não consegue explicar. Você entende? Repetindo, tenha objetivo, tenha plano, seja focado, você vai ser bem sucedido. E por último, continue tendo humildade, seja humilde. Seja humilde. As pessoas confundem humildade com pobreza. Entendeu? Não tem nada a ver. Humildade, tem muita gente que não tem condição financeira boa e não é humilde, é orgulhoso ainda. E tem pessoas que têm uma condição financeira boa e é humilde. E tem gente que tem muito dinheiro e não é humilde. Quer dizer, então, a humildade de uma pessoa não é pelo que ela tem, pela roupa que veste, pela casa que mora, pelo carro que tem ou por aquele que não tem. Humildade tem a ver com dentro dela. Dentro dela, uma pessoa humilde. Então, se você tem um objetivo na vida, tem plano, é focado, está sendo bem sucedido, Deus está te abençoando, mas continue humilde, viu? Lembra de onde você saiu? Porque tem gente que começa a melhorar na vida, começa a crescer, empina o nariz e acha que é o bambambam, não é? Se Deus desligar um fiozinho da nossa cabeça, já era. Então mantenha humildade, seja humilde. Lembrando, humildade não tem nada a ver com pobreza material. É um sentimento dentro de mim, humildade. Entendeu? Humildade. Porque tem pessoas que não entendem essas coisas, aí ele vê uma pessoa que está bem arrumada, bem ajeitada, fulano não é humilde, fulano é vaidoso. Tem uma mania, essas pessoas falam essas coisas, né? Isso é um outro assunto, mas às vezes está julgando. As pessoas ficam julgando o próximo. Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então é necessário dar esses ensinamentos também para que as pessoas aprendam. Ou aprendem, né? Então esteja aprendendo. Então mantenha a sua humildade. Vou ser mais claro. Você ganha, por exemplo, um salário mínimo aqui no Brasil. E você é uma pessoa humilde, abençoada, é feliz. Amém, beleza. Mas de repente, meu amado, de um salário mínimo você começa a ganhar 2, você começa a ganhar 3, daqui a pouco você está ganhando 5 salários mínimos, né? 5 salários mínimos. Continua humilde, meu irmão. Porque se o teu ganho melhora, é natural que você vai ter o que você não tem. Porque quem tem um pouco mais de condição financeira, lógico que o padrão é diferente. Isso não é errado. Se ele tem, é porque ele teve mérito. Trabalhou, lutou, batalhou, foi honesto. Né? E todo mundo, independente do ganho. Mas tem gente que começa a melhorar na vida e ele esquece, né, suas raízes, ele esquece de onde ele veio. Né? Ele esquece. Não é que você tem que ficar devendo favor para ninguém, não é isso. É você entender humildade
tem que ser algo que eu tenho que viver enquanto eu viver. Aliás, o nosso maior modelo, quem é? O nosso Salvador, nosso Jesus, nosso Deus. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nosso modelo é Cristo, é Jesus. Esperamos que a palavra de hoje possa estar edificando a sua fé e te abençoando, e nós vamos entrar na oração. Se você está nos ouvindo desde o início, das 8h30, nós já fizemos uma outra oração. Mas agora nós vamos fazer a oração de encerramento para abençoar você, a sua família. E anota aí, tem objetivo, tem um plano, seja focado, vai ser bem sucedido, mas continue humilde de coração. E não fale para as pessoas que você é humilde, porque quem fala que é humilde já não é. Entendeu o lance? Tem gente que fala assim: eu sou tão humilde. Irmão, me desculpe, mas quem fala que é humilde pode ter certeza que não é. Não é, tá? Não precisa falar. Quem é, não precisa falar. Porque quem fala que é, talvez não é. E quem fica quieto, às vezes é. Entendeu? Deixa Deus agir. E Daniel, capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então você decide não se contaminar. E Daniel era incrível que ele tinha muita comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, queridos, sabe onde deve pisar, sabe onde não deve pisar. Então tenha foco, tenha revelação, tenha visão, tenha discernimento, mas tenha também comunhão com Deus. E não se contamine, porque você é templo do Espírito Santo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos, te louvamos. Jesus, sei que não é só nós aqui, mas o povo que está ouvindo também está nessa visão espiritual de agradecimento. Agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelo ar que nós respiramos, agradecer, Senhor, pela nossa nação, pelo Brasil, agradecer pelo planeta Terra, porque foi o Senhor que construiu tudo isso. O Senhor que formou tudo, meu Deus. Então, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelas flores e também pelos espinhos. Obrigado pelas árvores, pelos animais, pelas aves e, acima de tudo, pelo homem e pela mulher que o Senhor formou à imagem e à semelhança de Deus. Por nós, homens e mulheres que o Senhor criou a partir de Adão e Eva. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela família, obrigado por todos que estão nos ouvindo e sendo edificados na palavra, sendo edificados de segunda a sexta-feira, neste horário aqui por essa emissora. Estamos aqui agindo Deus, quem impedirá, há 17 anos, só por esta emissora, levando a palavra da verdade, levando consolo, ânimo, levando alegria, levando esperança, fé, coragem, porque estamos focados em Cristo, o autor e consumador da fé. Senhor, abençoe todos que participaram com a gente desde segunda-feira até hoje. Mesmo aqueles que a gente não conseguiu ainda hoje ler todas as participações, mas Tu sabes, Pai, que a gente tem orado não só na hora da programação Agindo Deus Quem Impedirá no rádio, mas durante os 7 dias da semana. Temos intercedido com esse povo. E é claro que temos também pessoas que estão caminhando conosco no presencial e a grande maioria à distância, mas que tem muita gente boa, muita gente de fé, que ora pela gente também. São os intercessores, as intercessoras, pessoas que têm entendimento da importância de orar pelos homens e mulheres de Deus que estão na linha de frente, levando a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, levando o reino de Deus. Abençoa todos nossos irmãos e irmãs de fé, do Brasil e do mundo. Sejam abençoados e edificados nesta manhã com esta palavra de poder. Renove as forças de cada pessoa. Levanta o caído, o abatido, o desanimado. E que a partir de hoje ele comece a caminhar com um novo olhar, o olhar da fé, o olhar da possibilidade, mas o olhar também da humildade e da gratidão. Porque é o Senhor que nos dá vida. Obrigado pela vida, meu Deus. Abençoa todos os pedidos, de perto e de longe. Abençoa as vidas financeiras também dos nossos ouvintes, dos empresários, empreendedores, trabalhadores, aposentados e aqueles que precisam de um milagre financeiro, Pai, seja emprego, seja resolver uma questão de dívidas, que essa bênção venha, Pai, que ainda neste mês ele saia dessas dívidas e consiga resolver essas questões financeiras.
Abençoa aqueles que apoiam o nosso ministério, aqueles que têm semeado, aqueles que têm plantado a sua semente de fé. Deus prospera, multiplica e que ainda neste mês, neste ano de 2021, uma provisão sobrenatural venha na vida de todos os apoiadores. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos pela comunhão, pelos livramentos que o Senhor tem dado aos nossos ouvintes. Livramentos no trabalho, livramentos domésticos, livramentos de quedas, de acidente, livrando e protegendo, guardando, Pai, os nossos ouvintes, a sua família. Coloca um anjo com a espada desembainhada para desfazer todos os dardos inflamados do maligno, toda inveja, toda tribulação que essa pessoa tem passado no seu trabalho. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que haja cobertura do teu sangue nas portas das entradas, nas portas dos fundos, guardando e protegendo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus hoje para todo sempre. Nas portas das entradas, nas portas dos fundos, nos carros, nos barcos, no avião, no trem, nos automóveis, na moto, na bicicleta, todos os métodos de locomoção dos nossos ouvintes. Proteja, guarda cada um, ó Pai, de todo mal. Nós te pedimos pelas crianças que estão nas escolas, que estão estudando, indo e vindo com seus pais, com seus avós em outros países, outras nações, onde chega a nossa voz, chega a bênção do Pai. Nesse propósito de fidelidade, de honra à tua palavra, Pai. Não se contaminando, mas tendo comunhão. Porque a nossa vida não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem gente que tem 3 empregos, Pai, mas não tem comunhão contigo. Que eles possam parar. Momentos assim como Daniel, parou 3 vezes ao dia para falar contigo. Que essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja nas nossas vidas dia após dia. Todos digam amém. Eu recebo e tomo posse. Em nome de Jesus, amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Pra quem tem fé, o impossível... Gente querida, um grande abraço e até domingo, 9h30 da manhã, para você que vai estar com a gente no hotel, e até segundona aqui pela rádio. Aquele abraço, até a próxima. É inevitável. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.